Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos agora iniciar o nosso segundo bimestre com a matéria Administração de Material. É uma matéria que envolve muita praticidade e nós vamos ter que fazer alguns exercícios, lógico, mas coisa de pouco raciocínio lógico, fórmula simples, tranquila, mas a carga teórica é que representa 90% dessa matéria. A gente precisa ver de perto vários conceitos e eu vou procurar nessa videoaula aqui demonstrar para vocês de uma forma bem sucinta, prática e outra. A gente vai acompanhar pela apostila. Eu optei por desenvolver dentro da apostila para ficar fácil vocês seguirem a videoaula comigo, ok? Vamos lá. Então, como vocês reconhecem aí, né? Nós estamos trabalhando com a página 60 da apostila e encerra a administração de material. Está aí no nosso segundo bimestre, né? Então, gente, uma empresa, independente do porte dela, ela tem que adquirir produtos e serviços, né? Direcionados ou não à sua linha de produção. Então, todos esses produtos que ela adquire, que ela precisa, a gente chama de insumos, né? Ou matéria-prima. E nós temos componentes desse processo chamado MRO, que é manutenção, reparo e operações. E como exemplo aí tem material de limpeza, material de expediente e serviços administrativos. Lembrando que há uma integração do processo de administração de material com o processo de logística, né? Que é como vai chegar aí, qual que é o meio, qual que é o modal, qual que é a forma que essa mercadoria, que esses insumos vai chegar até a empresa. Então vamos lá, nesse módulo está aí ó, a explicação da sua página 60, você compreenderá a importância da boa administração de estoques e compras. Conhecerá a definição, as características, os níveis e o controle, ok? Bom, aí nós temos aí na mesma página a importância de administrar estoques e compras. Então vamos lá, imagine a seguinte situação. O mercado está aquecido, os consumidores procuram pelo produto que a sua empresa produz. A área de vendas está preparada para atender todos os clientes e a área de produção possui toda a estrutura necessária para produzir mais. Porém, a empresa não tem estoque de matéria-prima suficientes para atender a demanda e os fornecedores. Não podem entregar em tempo. Essa situação não pode ficar apenas na ficção. Essa situação pode não ficar apenas na ficção, perdoe-me. Esta situação pode não ficar apenas na ficção. Caso a empresa não tenha uma área para administrar seus estoques e compras, a situação pode se tornar realidade. Agora vocês pensem, vocês têm uma empresa, vocês resolvem colocar o seu business plan, né, seu plano de negócio em funcionamento. Tomara que muitos aí. E aí você resolve produzir um determinado produto para ser usual no mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você ter onde armazenar sua matéria-prima, onde você estocar o seu produto que você vai vender, e para atender as pessoas, que as demandas são as mais variadas possíveis, você tem que ter sua gestão de estoque. Essa é a importância principal da administração de recursos, administração de material. Olha lá, com todo o esforço de posicionamento da empresa no mercado pode ser comprometido se a empresa não souber comprar e estocar, certo? Caso a empresa compre demais, o custo de estocar se elevará. Eu já falei para vocês que estoque alto é custo alto. Estoque já é um certo custo, mas não há como desenvolver nenhuma unidade fabril, nenhuma empresa sem a presença de estoque. Como é que você vai produzir? Não é? Como é que você vai entregar o seu produto? Através de um arranjo físico, onde essa mercadoria produto vai estar lá. Então, as empresas modernas buscam equilibrar as compras de material, os estoques, a quantidade de produtos em produção, quantidade de produtos vendidos. Como na maioria dos ramos do mercado, dita o preço do produto, as empresas que é melhor gerirem seus custos ganharão competitividade. E a administração de material passará a ser uma das áreas mais importantes. Bom seria se todo mundo vendesse no just in time, né? Comprou mercadoria, produziu, pum, ela já saiu. Mas não é assim.
e tem sazonalidade. Então é isso que a gente precisa entender. Cada produto tem a sua época de saída, cada produto tem o time entre a produção, entre o vendedor vender, o comprador realmente comprar a sua matéria-prima para produzir. E isso, nós vamos ver isso mais à frente com a formulazinha básica. O que a gente tem que entender é que a gente tem que controlar estoque. O que a gente tem que entender é que a gente tem que ter as condições de uma boa gestão de estoque. Bom, definição e característica dos estoques vocês vão encontrar aí na página seguinte, né, o item 6.2, que fala que os estoques são materiais, mercadorias e produtos mantidos fisicamente disponíveis pela empresa na expectativa de serem utilizados na produção ou serem comercializados. Nós temos 4 tipos de estoques, né? Mercadorias e produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas, materiais de consumo e almoxarifados. Mercadorias e produtos acabados são produtos adquiridos de terceiros ou da própria empresa que estão em condições de serem vendidos ou revendidos. Produtos em elaboração são matérias-primas e custos diretos ou indiretos relativos ao estágio em uma determinada data, um balanço, né, da produção. Não estão preparados para a venda, esse produto em elaboração, correto? A própria palavra já fala, né? Matérias-primas, embalar, são matérias-primas que serão incorporadas à fabricação e acondicionamento do produto para remessa. Matérias de consumo e almoxarifados, destinado ao consumo de escritório, propaganda, etc. Gente, vamos lá, pensar naquela carteira que eu levantei para vocês lá na sala de aula, na aula presencial. Aquela carteira ela produz uma parte dela que é de ferro, né? O alumínio retorcido, uma parte que é tecido, que faz a almofada da cadeira, uma parte de madeira, né? Que é o próprio assento e o próprio local que forma uma prancha para vocês escreverem, parafusos, né? Então, se uma empresa é produtora dessa carteira escolar, dessa cadeira, com prancha direita, né, para a esquerda, para a destra e para a esquerda, então ela tem que ter lá os parafusos, lá no seu almoxarifado. Ela vai comprar isso de alguém, ela não vai produzir isso, lógico. Se ela for produzir tudo que tem junto na carteira, aí vai ficar complicado. Então o nicho dela é as carteiras, fabricar. Então ela vai comprar madeira de alguém, ela não vai ter madeireira. Ela vai comprar os parafusos, ela vai comprar essa chapa de aço, ela pode produzir, ela pode ter a fundição, aí sim. Ela tem uma fundição lá, ela pega esse ferro, dobra em barras, né? Tem a tinta que é utilizada, então tudo isso são insumos, né? E a matéria-prima ali a ser moldada é o aço, é a madeira que vai ser torneada e vai transformar naquela cadeira lá bonita que vocês se sentam, né, nas aulas presenciais lá, e à sua direita ou esquerda tem o local pranchado para vocês escreverem. Então é um exemplo simples, né? Volume do estoque. O volume do estoque dependerá do volume de produção, de vendas da empresa e do nível de investimento exigido. Lógico, né, pessoas? Se eu tenho essa fábrica dessa mesma carteira escolar aí, essa cadeira, como é que eu vou fazer para ter uma ideia do quanto que eu vou vender? Né? Ou melhor ainda, do quanto que eu vou produzir, de quantas cadeiras dia ou quantas cadeiras mês. Através lá a nossa microeconomia explica, né, a questão da demanda e da oferta. Primeiro dos materiais que eu tenho que comprar para ter lá, os insumos e a matéria-prima que eu tenho que produzir. Lembrando que tem custos indiretos, né? Energia, água, né? Material de pintura, o seu cômodo, o seu escritório de vendas, né? O seu site, a hospedagem desse site em uma provedora de internet. Então, várias coisas estão ali junto ao preço da mercadoria, mas eu quero falar em estoque. Então, o volume dependerá desse volume de produção, das vendas que forem efetuadas e do nível de investimento exigido. Lógico, você tem que ter o dinheiro, o capital para produzir. Deve, portanto, acompanhar a projeção das necessidades, seja para o controle da produção, seja para o atendimento das vendas realizadas. Então, gente, fatores que influenciam o investimento em estoques, né? Repito, eu optei por usar a própria apostila
Então tá aí, para ficar fácil para vocês, né? Mercadorias e produtos acabados. Nós temos ali do lado esquerdo, depois produtos em elaboração, depois matérias-primas e embalagens, e no canto superior direito, tá lá, materiais de consumo e almoxarifado. Então, mercadorias e produtos acabados, a demanda, previsão de venda. Não é? Eu tenho que ter uma previsão de venda para me saber o que eu vou produzir. E a natureza, é perecível? É um produto que qual que é a vida útil dele, né? Por exemplo, eu trabalhar com produtos lácteos, com doces, essa coisa, né? Bolos, né? Tem uma data de perecibilidade, de validade. Economia de escala, que é o preço mais baixo, né? A gente tem concorrências, então a gente tem que analisar qual que é o preço que vai ser repassado. E o investimento, que é o valor envolvido. Já os produtos em elaboração, né? Aqueles, por exemplo, se você vê a questão da cadeira, da mesma cadeira escolar, é como se ela estivesse passando pela linha de montagem lá no seu nível 2, seu nível penúltimo, né? Que é quando você faz a montagem de tudo. Mesmo assim, ela está em elaboração. Você está ali parafusando, você está pintando para entregar ao setor de qualidade total. Então, essa extensão do ciclo de produção, o tempo gasto para essa produção. É o nível de desenvolvimento tecnológico, que é a tecnologia, significa o menor volume. Matérias-primas e embalagens, né? Prazo de entrega, demora para entregar, o nível de reposição, maior volume de produção, significa o quê? Mais necessidades. E a natureza física, né? Novamente a questão da grande perecibilidade. E os materiais de consumo e almoxarifados são peculiaridades operacionais e administração da empresa. No caso dessa carteira escolar, você tem que ter lá esses parafusos, você tem que ter lixadeira, você tem que ter pincel de pintura, você tem que ter aquela máquina, né, de fazer o jateamento, você tem que ter a máquina de costurar, a almofada lá com todos os seus apetrechos lá no almoxarifado, ou sejam, linhas, carretéis, etc. Então, é para a gente ter uma ideia desse processo. Bom, há outros custos que devem ser considerados no controle de estoque, gente. São os custos relacionados a extravios, furtos, obsolescência. Professor, o que é obsolescência? Perguntaria, né? Meus nobres alunos. Obsolescência é quando caiu em desuso. Quando esse produto já não... Exemplo, né? O famoso tijorola lá para trás, né? Ele ganhou o mercado durante muito tempo, aquele de abrir, né? Aquele celular que abria, grandão, com antenona para cima, parecia que estava... Por isso que ganhou o nome, né? O alcunho de tijorola. Parecia um tijolo usado na construção civil. Aquilo ali, de uma hora para outra, vindo ao pequeno, aquilo perdeu, ficou obsoleto. Então, quando você analisa custo, você tem que analisar a obsolescência, tal qual extravio, furto, né? Alguém pode roubar a sua carga, perda dessa validade, se você acabou não olhando direito, por exemplo, a quem mexe aí com produtos alimentícios, perdeu a validade, é jogar fora. Aí você pode incorrer em crime de responsabilidade se alguém adoecer com o uso daquele produto que você jogou de forma errada no mercado. E o manuseio inadequado também, né? Que é aquela questão, por exemplo, no ramo de refrigerantes. Você tem que olhar, por exemplo, para quem... Eu queria muito fazer uma visita técnica, mas nós vamos fazer. Lá na Maguari, hoje Flash Me Royal Nabisco, agora parece que mudou para Britvix também, já direto muda. Mas se vocês observarem, a gente, com certeza isso tudo vai acabar, essa pandemia, a gente deve ir lá. Tem um manuseio daquele líquido lá e tem uma fração que tem que ser colocada dentro da garrafa. Vocês pensam o quê? É tudo calculado, tem que ter um espaço lá por causa da pressão. Então, quando é colocado errado ou o vasilhame tem alguma quebra, ele tem que ser descartado na hora. É muito interessante, nós vamos ver isso juntos, né? Bom, vocês têm uma ideia aí que eu falei que a logística com estoque, né? Tá aí o processo modal do transporte através de caminhão, que é o rodoviário, né? E aí tá essa máquina aí, ó, que é uma empilhadeira, né? Os pallets são de madeira, são construídos de uma forma que a mercadoria não fique no chão, e para pegar umidade, água, etc., né? E ao mesmo tempo encaixe as guias
as guias de aço da empilhadeira, entra lá embaixo e pode movimentar essa carga de maneira vertical. Então a máquina possui um motor que eleva esse pallet para que ele se encaixe lá no devido local de armazenagem. E tem os carrinhos próprios também. Vai ser bacana quando a gente fazer uma visita técnica, mas através dessa ilustração que eu mandei para vocês aí, ó, dá para vocês terem uma ideia, né? Agora uma ideia mais avançada, né? Vocês veem lá vários símbolos, AD, AE, AF, né? Cada empresa tem, lógico, sua simbologia usual. Nem sei o que quer dizer isso aí não, mas é algo com relação, com certeza, à mercadoria que está ali em cima, seu grau de perecibilidade e tal. Porque as empresas, elas fazem também uma simbologia, tipo um fluxograma, né? Tem lá no manual descritivo da empresa, onde é onde. Agora, os símbolos são todos iguais, né? Os símbolos, como vocês podem ver abaixo, né? O símbolo de perigo, advertência de eletricidade, advertência de umidade, esses abaixo aí são universais. Em uma outra aula a gente vai estudar melhor essa simbologia através de placas de sinalização vertical. Bom, agora a gente entra numa área bacana demais. É muito simples e muita gente costuma confundir. Cai muito nos concursos públicos. Até na minha prova eu lembro bem, de quando eu passei no Serviço Público Federal, caiu 3 questões disso que nós vamos estudar agora, que é a classificação ABC dos estoques. Vamos pela apostila, ó. Uma das técnicas mais usadas pelos empresários para definir uma política de compra de estoques é a classificação ABC, ou a curva de Pareto. Nossa, professor, que nome estranho. Não tem nada disso. Nós vamos falar, esse cara aí é fantástico. Nós vamos falar no Pareto, porque ele é o responsável pela classificação ABC. É a ampliação da conclusão que seu descobridor, Alfredo Pareto, fez ao observar que a distribuição de renda da maior parte da riqueza está concentrada em um pequeno grupo de pessoas. Tá? Então, a gente vai falar nisso, mas o cerne da questão dele é o seguinte, que, por exemplo, numa empresa, aí vamos analisar até o processo de importância de venda, do tanto que vende. Depois nós vamos entrar em processo Fabris, em outras coisas. Mas só para vocês terem uma ideia da importância do Pareto, por exemplo, o Pareto está universal, né? Ele fez uma observação tão importante, por exemplo, o nosso planeta ele é 20% terra e 80% água. Vocês sabiam disso? Então fiquem sabendo. Até na natureza, no planeta, a observação do Pareto é interessante. Essa observação dele, resumindo sintético no que tange a importância do produto, tem produtos na sua empresa que vão representar os 20%, eles são fabricados com 20% do seu mix de produtos, mas eles representam 80% do seu faturamento. Entende isso? E do contrário, tem 80% de produtos que não têm tamanha importância no faturamento e que representam só 20% do faturamento. Então, essa regra 20-80 também serve para o seu tempo. Você faz no dia apenas 20% das coisas que deveriam ser feitas, deveria ter uma atenção feita. A gente tem que mudar esse processo, tem que ver, tem que fazer a regra do Pareto, a regra 20-80, uma classificação ABC até para a nossa vida. Espera aí você está lá estudando, aí tem o celular do lado, tem alguma coisa que te chama atenção, tem a TV. Aí de repente você dá uma parada nos seus estudos, vê a TV, olha o celular, recebe uma mensagem. Quando você vai somar isso, você fez 80% do seu tempo em coisas que não tinham utilidade, enquanto que 20% do seu tempo que você se ocupou de coisas que realmente tinham utilidade e que agregavam no seu dia a dia, transformavam sua rotina em tarefas, em crescimento. Então essas pequenas coisas que você faz, ficar passando mensagem, recebendo, olhando outras coisas, pensando na morte da bezerra, quando você soma isso tudo, você vê que o Pareto tem razão, tá? Então, a classificação ABC retrata a importância dos elementos estocados de acordo com o levantamento histórico de seu uso, a historicidade, né? Para sua elaboração são identificadas 3 bases de bens consumidos na empresa que merecem tratamento diferenciado. São eles, agora vamos classificar isso aí, ó.
Agora, sob a visão da produção, sobre material. Classe A, 15 a 20% dos produtos, 80% do valor. Elementos que exigem investimento maiores ou altos são adquiridos em menor quantidade e exigem maior controle. Grifem isso. Grifem na sua apostila. Grifem isso à página 62. Grife aí, viu, Claudiana? Grifa aí os demais. Grifem isso aí. Vocês já conhecem quando eu peço para grifar. Classe B. Sublinhem. Classe B, 30 a 40% dos produtos, 15% do valor. Itens com valor e volume médios exigem controle menor, lógico. E a classe C, 40 a 50% dos produtos, 5 a 10% do valor. Elementos com pequeno valor de investimento em maior quantidade, não exigem quase nenhum controle. Por exemplo, na cadeira, a classe C seria os parafusos, né? Seria as lixeiras de mão. São esses itens de menor valor. Então, gente, como o custo de manutenção de estoque depende do seu valor, é possível conseguir maior economia se a empresa mantiver o controle nos componentes ou materiais de maior valor, que é a classe A. Classe A. Ok? Portanto, os produtos do nível A absorverão a maior parte, a parte mais importante do esforço de gestão. Lógico, né, pessoas? Bom, eu fiz aí para vocês aí um gráficozinho fora da apostila, só para vocês terem uma ideia melhor quando a gente olha isso aí, analisando as retas, né, de x, y aí, ó, que a gente tanto usou em microeconomia, né? Que é fácil quando dá para você ver em parábola, né? Em curvas, né? A questão dos três elementos, grupo A, grupo B e grupo C. Vocês observam aí que no eixo X, a gente tem lá os custos, né? 80, 95, 100. E no eixo Y, né, na faixa horizontal, você tem lá as camadas A, B e C. A 20%, B 50%, C 100% de itens, né? Ou não é por cento, perdão. Por cento é do lado. É nos custos. É no eixo vertical. Então, grupo A. Só que você pode, lógico, usar isso com percentil, né? Olha lá, o grupo A, os dois. Grupo A, 20% dos itens representam 80% do custo. Grupo B, 30% dos itens representam 15% do custo. E grupo C, 50% dos itens representam 5% do custo. Professor, onde você arrumou esse percentual 80, 15 e 5? Pessoas, é só vocês verem aí, ó, né, que é a regra 80, 20, 80. Então começa com 20, né? E a escala é até 100 de percentil, então 20, 80. Então, grupo A, 20% dos itens que representam 80% do custo. Aí depois, 30% dos itens representam o quê? 15%. Essa tração é a regra de 3. E quando você soma o grupo C, que é 5% do custo, você soma 80 mais 15, 95. Com 5, 100% dos itens. É coisa só de vocês fazerem a primeira e vocês vão pegar. Não tem segredo nenhum com isso. Tá aí para vocês o princípio de Pareto, a regra 80-20, como eu disse, ela está na vida, no planeta. E tem até um livro, eu indico aí para vocês, ó, do Richard Koch, que é autor do best-seller, o princípio 80-20, do Pareto. O poder 80-20, ele ainda chama o poder 80-20, princípio Pareto, regra 80-20. Como aplicar as leis da natureza em sua vida e nos negócios. Então, tá aí minha dica de leitura para vocês, né? Então, para que a gente entenda mais, até fora da apostila, eu coloquei, ó, o princípio de Pareto, também conhecido como regra do 80-20, lei dos produtos vitais ou princípio de escassez do fator, afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Essencialmente, Pareto mostrou que aproximadamente 80% da terra na Itália pertencia a 20% da população. Aí ele chegou nessa questão fundiária, né? Que ele viu, através dos estudos dele, que 80% da terra lá nesse país, na Itália, né? A botinha lá no mapa, né? Ela
pertencia apenas a 20% da população. 80% da terra pertencia a apenas 20% da população. Vocês viram o tamanho da desigualdade fundiária nessa questão de terra, né? Então, fascinado pela descoberta, ele resolveu aplicar esse mesmo princípio 80-20 a outras áreas, não apenas a economia ou modelo agrário. Essa relação, curiosamente, ele viu que se repetia em seu jardim. Apenas 20% das sementes eram responsáveis por 80% do que era colhido. Pareto, então, concluiu que esse padrão poderia ser aplicado a qualquer circunstância e em qualquer caso. Sublinhem em vossas cabeças aí que o 80-20 é um padrão que pode ser aplicado a qualquer circunstância e em qualquer caso. E aí eu faço um novo design, um desenho para vocês, ó, que a gente vê na questão de utilização do tempo, ó lá, ó, regra 80-20, você soma 20 com 80 dá 100. Aí você pegando 20% do seu tempo com coisas que vão agregar, que vão lhe trazer conhecimento, que vão te dar futuro, você pega esses 20% só e os outros 80% é com coisas que não agregam, né? Então, ou seja, suponhamos 10 tarefas que você imaginava realizar hoje, nada menos que 8 delas não são tão importantes. Aí até no seu planejamento você tem que ver o que é importante. Você acorda e fala assim, eu vou telefonar, eu vou lá na casa de fulano resolver isso com ele. Eu vou na casa de Beltrano resolver isso com ele. Aí depois eu vou chegar em casa e vou fazer os exercícios que o professor pediu. Aí eu vou lá na loteria e pago fulano. Tá, vamos repensar isso aí. Você gasta 80% do seu dia com coisas que você poderia minimizar esse tempo. Exemplo, na casa do fulano, você pode telefonar, você pode ligar, passar uma mensagem do WhatsApp, você já matou 2 questões, ficando lá fazendo o que você tem que fazer. Outro exemplo clássico, tem que ir na loteria. Não, peraí, eu tenho o site do banco aqui, eu posso pagar, que até o código de barra sai tudo na hora, ganhei tempo. Aí você fez realmente o seu tempo valer a pena. Você entendeu? Então, 10 tarefas que você imagina realizar, nada menos que 8 delas não são importantes. Ou você pode fazê-las de uma forma diferenciada. Então, Pareto foi muito feliz, mas muito feliz mesmo nessa analogia dele. E é incrível como a gente consegue achar isso. E olha, eu vou mais longe. Até nas pirâmides do Egito, acha-se, eu gostaria que vocês olhassem, eu quero atiçar a curiosidade de vocês, para vocês me falarem depois, me mandarem essas respostas na hora que eu tiver de plantão, logo após essa aula, onde que existe, né, pode ser na outra aula complementar, lógico, no outro plantão, porque hoje vocês vão assistir ainda, talvez não dá tempo. Mas como a net está aí do lado, né, então vocês podem fazer assim. Eu até prefiro que façam. Aí você olha para mim, por que a regra do Pareto 20-80 está até na produção lá das esfinges, das pirâmides do Egito. Dá uma olhada nisso lá para mim e me falem depois. Bom, então, apenas 20% do seu esforço é responsável por 80% dos resultados. Mais uma explicaçãozinha aí da regra do Pareto, para ilustrar a questão da classificação ABC, né? Que usa, lógico, a ABC usa a regra de Pareto, como você viu, a somatória grupo A, B e C dá 100, mas tem um lá que é 80, tem um que é 20, tem o mediano. Então a primeira coisa é ter em mente que o mundo oferece milhares de oportunidades para que uma única ideia ganhe vida. Explicando isso de maneira mais simples, usando o princípio de Pareto, apenas 20% de nosso trabalho corresponde a 80% do resultado. Existem outros nomes para a curva BC, como 80-20, uma das teorias econômicas escritas pelo Vilfredo Pareto, que classifica o estoque em forma de Pareto, ou seja, de maior importância econômica para o menor, onde 80% do capital empregado em estoque está em 20% dos itens, ou seja, 33% do total de itens em estoque. Olha essa pirâmide aí, vocês vão ver, e está na base, né, 80% desses produtos que você tem que utilizar diariamente. No meio lá os 15% e os 5% lá em cima, né? Então, essa questão do capital empregado, no caso aí, que 80% do seu capital está nessa base dessa pirâmide aí.
Aí tá a curva BC por regiões, usado muito também em questões de revenda, de filiais, né, de empresas. Aí tá lá, o percentual acumulado de valor de uso, né, onde é usado os seus produtos, né? Então, região A, poucos itens importantes, região B, importância média, e região C, muitos itens menos importantes. Novamente a regra do Wilfrido Pareto, do 80-20. Esses poucos itens importantes na região A, 20%, né? Que dão a correlação com relação à acumulação de valores de uso. Então, resumidamente, moçada, para gravar, como o custo de manutenção de um estoque depende do seu valor, agora a gente já vai falar de estoque, né? Como o custo de manutenção de um estoque depende do seu valor, é possível conseguir maior economia se a empresa mantiver o controle nos componentes ou materiais de maior valor. Portanto, os produtos do nível A absorverão a parte mais importante do esforço de gestão. Ok? Portanto, repetindo, portanto, os produtos do nível A absorverão a parte mais importante do esforço de gestão. Vamos passar aí para a página de vocês, que é a 63, níveis de estoque. Agora a gente vai ter que fazer uma continha simplória, tranquila, ó. Para que o administrador de material atenda com a eficiência as exigências de consumo da empresa, ele precisa gerenciar o estoque para manter um mínimo de produtos armazenados e um máximo que garanta o atendimento da demanda sem onerar a empresa com custos não previstos. Entende, gente? Então você tem que ter ali um estoque para manter um mínimo de produtos e um máximo que garanta o atendimento dessa demanda, mas sem onerar, porque você não pode ter estoque inútil. Você tem que ter um estoque que vá sair, porque senão é um custo danado, com energia, com uma série de coisas, pessoas para controlar, caminhões para carregar. Então, o ideal seria trabalhar no just in time. Produziu agora, vendeu. Produz um carro aqui agora, já vem um cara ali, senta lá na mesa e vende, o carro já saiu. Mas não tem como ser assim. Tem outras coisas, como calcular esse volume ideal de estoque. Então, vamos fazer o seguinte. O volume ideal de estoque pode ser calculado da seguinte forma. Estoque mínimo, estoque de sobrevivência. Nós vamos fazer mais exercícios mais à frente. Ó, é o consumo médio mensal. Professor, como é que eu vejo isso? Ué, você olha o que você consumiu no mês anterior desse ano ou até do ano passado. Você pode comparar com o que aconteceu ano passado, que fica uma coisa anual, ou, por exemplo, projetando para maio, o que você vendeu de tanto a tanto de abril. Então, estoque mínimo é igual, consumo médio mensal vezes o tempo de cobertura. Professor, o que é o tempo de cobertura? Calma que nós chegamos lá. Dividido por quê? Por 30 dias, que eu quero ver isso por mês. Então, embaixo está aí sua pergunta, Joãozinho. O tempo de cobertura dependerá dos seguintes fatores. Primeiro, prazo para fazer o pedido, né? A pessoa leva um prazo para montar esse pedido na empresa. Prazo de entrega das mercadorias, dos seus insumos, prazo de recebimento e a margem de segurança. Você tem que fazer uma margem de segurança para você nunca se perder com esse negócio de estoque. Calma, muita calma, é tranquilo. Não tem nada muito difícil nisso não, vou provar para vocês, nós vamos fazer juntos. Então vamos lá. O prazo de cobertura dependerá dos seguintes fatores. O prazo para fazer o pedido, prazo de entrega, prazo de recebimento e a margem de segurança. Então vamos determinar o estoque mínimo necessário de um produto com os seguintes dados. Vamos lá, vamos todo mundo junto comigo. Todo mundo, Brenda, todos aí, os meninos aí, ó. Todos juntos. Vamos lá. Tempo de cobertura para 20 peças. 20 peças. Prazo do pedido, 1 dia. Prazo do pedido, 1 dia. Escrevam aí no caderninho. Prazo de entrega, 15 dias. Prazo do recebimento, 1 dia. Segurança ou margem de atraso, margem de segurança. Para você, sua palavra não ficar
ficar ruim, né? A sua palavra não valer e o cliente vai ficar insatisfeito com você. Então é 2 dias. Então, pessoal, se é 20 peças, então vamos lá, vamos fazer a continha aqui agora. Vamos lá, eu vou colocar uma caixa de texto aqui, ó. Colocar uma caixa de texto aqui. Vamos lá, vamos fazer essa conta juntos, que não tem nada de difícil nela, não. Vamos lá. O estoque mínimo vai ser igual o quê? Né? A fórmula vocês viram, né? Você coloca lá o consumo médio mensal. Ó, vamos de novo. Consumo médio mensal vezes o tempo de cobertura. Não é isso? Sobre o quê? Opa, sobre esse sinalzinho de barra aí, gente. É como se fosse a divisão. Tá isso aí vai estar no denominador. O numerador aí em cima vai estar no denominador, embaixo, ok? Sobre o quê? Sobre 30 dias. Professor, por quê? Porque eu quero, Joãozinho, que seja mensal. Beleza? Aí o que você faz? Então vamos lá, estoque mínimo é M, é igual. Qual que é o consumo médio mensal? Né? Qual que é o consumo médio mensal? Vamos fazer junto. Qual que é o consumo médio mensal? É 20 peças. 20 peças vezes o tempo de cobertura. E o que tem nesse tempo de cobertura? Olha lá, prazo do pedido, 1 dia. Eu coloco 1, né? Vezes 15 dias. 15 dias, que é o prazo da entrega. Vezes 1 dia, que é o que, conspícuos? 1 dia é o prazo de recebimento, vezes 1. Tudo está em dias, por isso que eu posso fazer a conta dessa forma, lógico. E a segurança, que é a margem de atraso, 2 dias. Aí eu fecho. Professor, por que você está usando parênteses? Porque aqui não tem soma, mas geralmente quando a gente multiplica algo por outro, né? A gente tem que fazer esse processo de uma forma uníssona. Perdão aqui, ó, é mais, tá, gente? É por isso até que eu uso parênteses, perdão. Aqui é mais, ó. Você vai somar os tempos, porque você vai multiplicar pelo seu consumo médio, entenderam? Entenderam? A fórmula é o estoque mínimo é igual ao consumo médio mensal vezes o tempo de cobertura. Então, olha lá, o 20 é o meu consumo médio mensal. Eu vou multiplicar pelo tempo de cobertura. Qual o tempo de cobertura? São esses prazos aí, ó. Prazo do pedido, que é 1 dia, mais prazo do pedido, que é 15, mais prazo da entrega, que é 15, mais prazo do recebimento, que é 1 dia, mais a margem de atraso, que é a de segurança, que é 2. Tudo isso dividido por 30. Então, vou lá colocar de novo, que é igual a M, né? Estoque mínimo vai ser igual o 20 vezes, vamos colocar aqui o x, que é vezes, viu, gente? Que não confundam isso. Da mesma forma, até que está lá na apostila. E o que é? 1 mais 15, 16. Mais 1, 17. Mais 2, 19. Vezes 19 sobre 30. Então, nós vamos ver que o estoque mínimo vai ser igual a 20 vezes 19, vai dar 380, dividido por 30, que vai ser igual a 12,6. Então, toda vez que vocês dividirem e achar até 12,5, até 12,5, vocês deixem sem arredondamento. Mas de 12,6 para cima, aí você pode arredondar para um número superior, imediatamente superior. No caso, 2,6 passa a ser 13 peças, aproximadamente, tá? Aproximadamente 13 peças.
Por quê? Porque deu 12,6. Então eu escrevo o aproximadamente aqui, 13 peças. Ok? Que é essa simbologia aqui na computação. Mas é um tiozinho e 2 iguais na sua prova escrita. Então 13 peças. Viram que não há problema nisso. É tranquilo, ok? Aí, tá aí a resolução na sua apostila. Certo? Aí nós temos um outro exercício, né? Que é o do estoque máximo. Estoque máximo é a quantidade máxima que a empresa deverá estocar de um material. Estoque máximo, sabemos que o estoque mínimo é de 13 peças, mais o lote de ressuprimento de 10. Então, se o lote de ressuprimento é igual 20 peças vezes 15 dias sobre 30, que é igual a 300 por 30, que leva a 10 peças. Repetindo, gente, estoque máximo é justamente o controle que vocês veem para que vocês tenham aquele máximo. Você tem o estoque mínimo e o máximo. É a quantidade máxima que a empresa deve estocar de um material sem comprometer seus recursos financeiros. Ele é calculado assim, estoque máximo é igual a estoque mínimo mais um lote de ressuprimento. Ok? E aí tem um exercício que eu quero que vocês façam. Tem um exercício aí, ó, que já está na apostila, mas não copiem, não façam igual, só para vocês fazerem da mesma forma. Tá? E eu quero ver se vocês vão chegar nessas 23 peças aí. Façam e a gente vai comentar lá durante o meu plantão, logo após a nossa aula. Ok? Bom, e a gente termina com o controle de estoques. O controle de estoque geralmente é feito por produtos, exige acompanhamento detalhado da entrada e saída dos produtos ou mercadorias. É indispensável a criação de um código de referência para cada produto. Esse código deve conter o número do cadastro fornecedor, o tipo de material de acordo com a tabela criada, tamanho do produto nessa tabela criada, referência do produto que geralmente é criada pelo fornecedor. Exemplo, uma pasta com elástico da marca XYZ de tamanho médio é a referência 0451. Seria assim catalogada, produto 38.020.m.0451. 38 é o número do fornecedor, XY cadastro, 020 tipo de material, pasta com elástico, M o tamanho, 0451 referência. Nada mais nada menos, pessoas, que simbologia. Isso é simbologia, tá? Que é feito para esse controle. Geralmente a simbologia mais utilizável é essa que você transforma cada algarismo com sistema XYZ. A gente vai falar mais à frente. E a partir dessa ficha do produto, o responsável pelo controle de estoque vai controlar a sua entrada e saída. Esse controle, então, deverá ser efetuado diário ou semanalmente. Esse controle, que antes era feito manual, né? Hoje pode ser informatizado, que facilita muito o trabalho administrativo. Aí vocês têm, na página 64, o exemplo da tabela de controle de estoques. Olha lá, data 1 do 2, 5 do 2, 12 do 3, 15 do 4, 16 do 6. O documento, a entrada, a quantidade de saída, o saldo. Vocês viram lá que você entra com 50. Sai 8, aí seu saldo é 42. Preço unitário, R$20. 42 por 20, R$840. Você entrou lá com valor residual, que é o valor que a mercadoria valia de 1.000. Né? Aí em 12 do 3, você saiu 20. 42 menos 20, 22. 22, aí numa planilha de Excel é tranquilo, você multiplica por 20, dá 440. Em 15 do 4, você teve uma entrada de 10, aí entrou, chegou no seu almoxarifado mais 10. Você lembra-se que você tinha um saldo de 22, mais 10, né? Vai dar o quê? 32, mas porém saiu 10, no mesmo dia 15 do 4. Então você tornou ficar com os mesmos 22 do dia 12 do 3.
E o mesmo valor, que é 22 vezes o valor, né, que é 20, dá 440. Aí no dia 16, não entrou nada e saiu 15. 22 menos 15, 7 unidades. 7 vezes 20, 140 é o valor residual. Gente, é muito tranquilo mesmo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é show de bola. Quero que vocês releiam, né? E façam, além desse exercício que eu pedi do custo máximo, dando a ideia do custo mínimo, eu quero que vocês façam esses exercícios da página 65 para a gente escorrer lá no plantão. Exercício questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 e questão 5, tá? Ok? E na próxima aula a gente entra em administração de recursos humanos, né? A gente até viu isso, recrutamento e seleção, já viu muito, mas a gente vai dar uma reanalisada. Não deixem de fazer os exercícios, ok? E no mais, tenham todos aí uma boa aula, né? E nesse dia aproveitem e já vejam, né? Assistam, reassistam. Lembrando que eu tenho lá esse plantão com vocês. E eu tô dando aí minha página no YouTube que eu vou jogar isso lá também, vai ficar por bastante tempo, né? Quase que ad eterno. Porque se vocês não tiverem espaço aí nos seus HDs, no seu celular, no seu pendrive, no seu computador, lá na minha página do YouTube, Professor Jornal Websair Lopes, vocês vão encontrar esse vídeo, tá aí até o endereço aí, ok? Então é isso. E eu tô aguardando vocês no plantão. Não me deixem sozinho lá não. Vamos lá, me dão uma boa noite lá e vamos conversar. Sem nenhum tipo de, sei lá, pessoa de timidez, não. Pelo amor de Deus, gente, tranquilo. Muita gente deixa de perguntar de bobeira. Não esquece nisso, você tá pagando para estar aí e qualquer tipo de pergunta, ela é pertinente. Lembrem-se sempre disso. Em educação, qualquer pergunta é pertinente. Pode ser que alguém saiba de cor o que você está perguntando, não interessa, mas você não sabe, ok? E vai ser um prazer para mim responder para você. Significa que a gente está interagindo. E a escola gosta muito disso. Então, se vocês gostam do Professor Jornal, interajam comigo. Não me deixem lá sozinho, não. Um abraço. Até agorinha mesmo.